Olá, bem-vindos ao canal. Se inscreva e deixe um like. Mangá de hoje: A Ponte. O capítulo começa com a narração de Kanako e dizendo: minha avó Zod, que mora sozinha no campo, me chamou. Ela parecia estar assustada com alguma coisa. Kanako conta que sua avó disse: não importa o que seja, apenas venha ficar comigo. Andando pela estradinha até a casa de sua avó, Kanako diz: esse lugar é sempre deserto. Kanako vê alguém andando próximo à casa de sua avó. Ela se pergunta quem será a essa hora e pergunta se é um amigo de sua avó. Kanako decide se aproximar da pessoa. Ela o cumprimenta. Mas sem ter resposta, a garota pergunta se o homem é amigo de sua avó. O homem abaixa sua cabeça confirmando, e Kanako diz que foi o que ela pensou. A garota diz que não tem nenhuma outra casa por ali além da casa de sua avó. A garota pergunta ao homem se ele está ali para visitar a sua avó e diz que está muito frio para ficar do lado de fora e pede para que o homem entre. Kanako diz que desde que seu avô faleceu ano passado, sua avó está vivendo ali sozinha e isso está deixando todos preocupados. Kanako diz ao homem para por favor sempre visitar a sua avó. Kanako, um pouco sem jeito, diz para o homem entrar na casa com ela. Kanako, assustada, corre para a porta de sua avó desesperada enquanto a implora para que abra a porta. O bizarro homem lentamente caminha até a garota. A avó de Kanako diz que já irá abrir a porta. Kanako grita para que sua avó seja rápida. A senhora finalmente abre a porta. Kanako entra e logo a tranca. Desesperada, ela pergunta à sua avó o que é aquilo. A velha calmamente diz que aquele homem é Kingoro. Ela diz que é seu tio que morreu há muito tempo, quando ela ainda era criança. A velha diz que ele aparece todas as noites naquela ponte. A velha diz a Kanako que desde que o avô dela faleceu e a deixou sozinha, esse tipo de coisa vem acontecendo. Kanako pergunta se aquilo era um fantasma. A avó da garota responde que eles ficam sempre a esperando quando ela está sozinha. A velha diz que os fantasmas estão a chamando. Kanako diz que são muitas vozes. A velha diz que muitas pessoas morreram nesse vilarejo no passado e eles não têm paz. Kanako pergunta à sua avó por que eles estão a chamando. A velha diz isso é porque eles querem afundar ela no rio, e diz para Kanako olhar pois eles estão acenando para ela. Kanako diz espantada que são tantos fantasmas. A velha diz que não consegue dormir com os fantasmas a chamando a noite inteira. A velha diz a Kanako que ela também não vai conseguir dormir, então a velha diz que irá contar uma história de quando ela era criança. A velha manda Kanako se sentar e escutar bem, pois essa será a primeira vez que ela falará sobre isso. A velha Zod conta que cresceu nessa casa e sempre viveu nessa vila, e embora as pessoas dali tenham morrido uma a uma, esse povoado costumava ser bem animado. E naquela época o vilarejo tinha um costume muito estranho mesmo. E esse costume era sobre o ritual das cerimônias fúnebres. A velha diz que o funeral mais antigo que se lembra foi o de seu tio Kingoro. A velha Zod diz que para se despedir dos mortos, todos do vilarejo se reuniam dos dois lados do rio. A velha diz que sua mãe e ela estavam na ponte. Um dos aldeões na ponte grita que o corpo de Kingoro está vindo. A mãe de Ozod diz a ela que o tio dela está vindo e a manda de lembrar de olhar bem para ele. O corpo de Kingoro bate na ponte e acaba caindo no rio. As pessoas dizem que ele realmente não tem sorte. A jovem Ozod pergunta à sua mãe o que vai acontecer ao seu tio. A mãe da garota diz que ali o rio é muito largo e profundo e então ele não vai continuar flutuando, vai afundar no leito, e isso quer dizer que ele nunca vai ter paz. A mãe da garota diz que se o corpo dele continuasse sobre o tatame depois de passar pela ponte, ele iria em paz para o outro mundo. Mas infelizmente só o tatame continuou boiando.
A jovem Ozodi pergunta à sua mãe o porquê eles simplesmente não o amarram no tatame. A mãe da garota diz que infelizmente o costume é esse. A velha conta que Shoukichi era um jovem do vilarejo que morreu aos 20 anos e foi o último a ter um funeral desses. A velha Ozodi diz que nessa época ela tinha 15 anos. Ela conta que Shoukichi foi o homem mais alto do povoado, com mais de 2 metros de altura. Ele podia ser enorme, mas seu coração era delicado e suave como algodão. Ao lembrar, a velha Ozodi sorri e diz que Shoukichi foi seu primeiro amor e também seu noivo. A velha Ozodi diz que o rapaz foi atingido por uma árvore em um acidente na montanha. A velha conta que foi preciso 2 tatames para o funeral de Shoukichi. A velha diz que estava muito infeliz e não tinha ânimo para ver o funeral. Mas os outros do vilarejo a disseram que isso é algo que vai valer a pena. O corpo de Shoukichi ficou preso na ponte quando a jovem Ozodi olha para Shoukichi. Os olhos dele estão vidrados nela. Finalmente conseguem liberar o corpo de Shoukichi, que infelizmente afundou no rio. A velha Ozodi conta que teve certeza que Shoukichi abriu os olhos e parecia que estava olhando para ela. Surpresa, Kanako pergunta à sua avó se ele olhava para ela. A velha confirma e diz, pensando nisso agora ela se pergunta se Shoukichi queria dizer alguma coisa. A velha logo pensa melhor e se convence que o olhar dele dizia: "Venha junto comigo rápido." A velha diz que todos aqueles que afundaram no rio estão esperando por ela, e é por isso que os fantasmas estão chamando seu nome toda a noite. A velha diz para Kanako que os fantasmas estão a chamando outra vez. A velha diz a Kanako que isso deve ser porque ela vai morrer logo e diz que ela não vai ter mais tempo e seu corpo também vai afundar no rio. Kanako pergunta do que sua avó está falando e diz que isso está acontecendo por ela morar sozinha e diz para sua avó para elas saírem dali juntas. A velha, sem grandes expectativas, diz que já é muito tarde e em breve ela irá falecer. Kanako diz para sua avó ser forte. A velha se vira para Kanako e diz que para que a garota a enterre depois que ela se for. E diz para de forma nenhuma a colocar para flutuar no rio. Com medo no olhar, a velha diz que não quer afundar. A velha diz com suas últimas forças: "Kanako, vou confiar em você." A velha cai nos braços de Kanako, que desesperada pergunta o que houve com sua avó e a chama e a implora para que ela acorde. Kanako acorda em seu carro. Kanako então percebe que tudo até agora foi um sonho. Um pouco confusa, Kanako se pergunta que lugar é esse, mas logo lembra que quase pegou no sono na estrada para a casa de sua avó e então encostou o carro para tirar um cochilo. Kanako diz que o sonho foi muito estranho. Kanako diz que já são 4 horas e ela precisa correr ou vai escurecer antes que chegue lá. Em pensamento, Kanako diz que tudo está exatamente como seu sonho. Como em seu sonho, Kanako se aproxima do homem e o cumprimenta, mas desta vez o homem é diferente e a responde e diz: "A senhora Ozodi, ela faleceu agora há pouco." Kanako se pergunta do que o homem estava falando e quem era aquele homem. Kanako vai até a casa de sua avó e chama por ela, mas não a encontra. Kanako procura sua avó pela casa e percebe que um dos tatames desapareceu. Kanako olha pela janela e vê os fantasmas reunidos. Em coro, os fantasmas dizem: "A Ozodi está vindo." Kanako corre até o rio e consegue ver o tatame de sua avó. Mas não é possível alcançar. O tatame da velha bate na ponte e seu corpo acaba caindo no rio. Os fantasmas conversam entre si. "Ótimo, agora podemos finalmente fazer o casamento de Shoukichi e Ozodi, mesmo Ozodi já estando velha." Kanako corre, mas já é tarde pois sua avó já afundou. Em pensamento, Kanako diz que acha que viu sua avó olhando para ela antes de afundar. Kanako olha para trás e todos os fantasmas desapareceram. Finalizando aqui o capítulo. Obrigado por assistir.